Olá, bom dia, tudo bem, quinto ano C? Quinto ano C, hoje a professora trouxe uma novidade para vocês. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, família também. A professora sempre falou para vocês da importância da leitura, né? Inclusive, a professora tem postado vários livros para vocês, livros com contos de mistério, com narrações de histórias assim muito bonitas, de animais, de plantas, histórias de Monteiro Lobato, gibis. Vocês têm lido aí várias histórias encantadoras. Fora os que a professora tem postado, vocês também têm outros livros em casa. E a professora sempre fala para vocês, né, que o livro dá asas para nossa imaginação. Quando a gente lê, a gente vai para qualquer lugar que a gente quiser, porque o livro nos possibilita isso. Faz nossa imaginação ficar fértil, ficamos mais criativos. A criança que lê, ela escreve bem, ela tem iniciativa, ela tem criatividade, porque a leitura faz isso com a gente, a leitura nos transforma. E pensando nisso, a escola vinculou com a Estante Mágica e eles estão fazendo um projeto, né? Eles pensaram num projeto muito bacana para nossa escola fazer com vocês. Esse projeto chama-se Estante Mágica, ele já existe há algum tempo. O que é o projeto Estante Mágica? Ele usa da criatividade dos alunos para escrever livros, fazer seus desenhos, fazer suas produções, que aliás o quinto ano tem feito umas produções muito boas, vocês têm um potencial incrível. E aí, vocês vão ser os autores da sua própria história. Mamãe, papai, já pensou? Seu filho escrevendo um livro? Você vai ser o autor de um livro. Depois que esse livro estiver pronto, ele será publicado, né? Os livros serão publicados. Sempre ao final existe um evento com uma noite de autógrafos. Só não sabemos ainda como que isso vai acontecer devido à pandemia. Mas esses livros serão editados, serão impressos. Então, quem não gostaria de ser o autor de um livro? Ai, nossa, eu gostaria, eu já pensei muitas vezes em escrever. Eu gosto de escrever poemas, então eu sempre tive vontade de escrever. E agora vocês vão ter essa oportunidade. Quem já pensou em escrever, agora é o momento. Esse é um projeto que vai atingir a todos os alunos da escola. Então seria muito interessante que vocês já começassem agora a procurar aqueles livros que vocês gostam mais. Aqueles livros que você tem em casa, aqueles livros que a professora postou, para vocês olharem o texto, olharem como são feitos os desenhos, para vocês irem tendo ideias e criatividades para escreverem os livros de vocês. Tá bom? Eu vou passar todas as orientações e hoje, na nossa primeira aula, que seria já a produção de texto, nós já vamos começar, nós já vamos dar início ao nosso projeto do quinto ano C, tudo bem? Olha só umas mensagens que a Estante Mágica deixou para vocês, né? O projeto pedagógico transforma o aluno em escritor de livros de verdade. Olha, encantar é transformar a realidade, dar asas à imaginação. E isso que vocês vão fazer com as histórias de vocês. Aqui, a Estante Mágica está falando assim, olha. É hora de iniciar uma viagem mágica pelo mundo encantado das histórias e de fazer com que as crianças descubram-se como protagonistas de suas próprias histórias. A Estante Mágica é a maior iniciativa de leitura de escrita no Brasil. E o nosso propósito é o de transformar o mundo da educação através do desenvolvimento pleno da leitura e da escrita, empoderando crianças a se tornarem protagonistas de sua própria história. São mais de 5.000 escolas e mais de 600.000 de pequenos autores se transformando em protagonistas do mundo. Olha que bacana! Olha quantas crianças já escreveram os seus livros e agora é a vez de vocês.
A estante mágica, ela aparece na apostila de vocês. Se vocês derem uma olhada, na página 24, ela vai começar todo o passo a passo explicando como que vocês vão fazer. E a professora vai pôr um videozinho também explicativo sobre isso. E nós vamos fazendo devagar. Para começar, tá? Nós vamos ter etapas. Tudo vai ser por etapa, tá? A primeira etapa, vocês vão responder umas perguntas que vai estar na apostila. Aqui ele está dizendo assim, ó, as atividades dessa etapa consistem em produzir os textos e as imagens que farão parte do livro. Bem neste link que eu vou disponibilizar no WhatsApp, vocês vão ver um vídeo explicativo também sobre o projeto da estante mágica. Para vocês começarem a esquentar, vocês terão que responder essas questões aqui que estão na apostila, né? Hoje nós já vamos fazer isso. São umas questões sobre o que vocês conhecem das obras literárias. Então, tem umas perguntinhas básicas aqui para saber o que vocês já sabem sobre algumas obras literárias. Então, vocês vão responder lá na apostila. Num segundo momento, a apostila ela faz uma abertura explicando o que é estante mágica. Tem um link também para vocês acessarem depois, que vai estar explicando, né, como que vocês vão aplicar a estante mágica de maneira remota. É muito interessante vocês assistirem para se inteirar direitinho. Aí, qual que é o primeiro passo, quinto ano C? O que nós vamos fazer primeiro? Primeiro, vocês vão escolher um livro favorito. Vocês vão ler esse livro. De repente, você já leu um livro que você gosta muito. Por exemplo, A Árvore Generosa. Eu amei aquele livro. Então, vai ler de novo. Vai ver o que tem naquele livro, como que ele foi escrito, como que ele foi desenhado. Aí, vocês vão responder. É um exemplo. Você pode escolher o livro que você quiser, tá bom? O Pequeno Príncipe é um livro maravilhoso. Qual o título do livro? Descreva o seu personagem favorito. Onde que acontece essa história, que é o espaço, o lugar onde está acontecendo. E qual a parte favorita da história e por quê? Neste espaço, escreva e desenhe um final diferente para esse livro. Então, digamos que eu li a história da Árvore Generosa. Respondi o título, personagem, onde que aconteceu. Digamos que eu não gostei do final. Eu quero modificar esse final. Então, eu vou escrever aqui um final diferente. Cada um vai escolher o livro que gostou mais para fazer essa primeira parte, que é uma introdução, tá? Num outro momento, vocês vão planejar. O que eu vou escrever, professora? Nem tenho ideia do que eu vou escrever. Então, vocês vão procurar os livros de vocês, que vocês já leram, para dar uma ideia para vocês. De repente, você quer falar de uma viagem que você fez, de um brinquedo que você tinha. Você quer falar de um passeio. Você quer contar uma história na chácara, na fazenda, uma história que você vivenciou, ou pode ser alguma coisa que nunca aconteceu. Pode ser uma história fantástica, um conto de mistério, né? De repente pode ser uma história que você vai imaginar, é uma história de ficção, entendeu? Não precisa ser uma história real. A criatividade é sua. Aí você vai começar a pensar, planejar o que eu vou escrever. Aí você vai responder as seguintes questões. Em que período que essa história acontece? Você tem que saber se ela acontece de manhã, de tarde ou à noite. Aonde que acontece essa história que você vai contar? Se essa história acontece num castelo, na praia, na fazenda, onde que essa história acontece? Você vai pensar quem são os personagens, você já vai pensando. O que esses personagens gostam de fazer? Depois, que desafio que eles enfrentam? Porque se a história tem um começo, um meio e fim, ela vai ter um problema, um momento de desafio, um momento de complicação na história, que é o conflito gerador que a gente chama. Tem um conflito, e aí eu vou achar estratégias para poder resolver isso,
né? Então, você vai pensar como que essa história vai começar, onde, que lugar, quem são os personagens, descrever esses personagens, o que que acontece, como é que você vai resolver esse conflito e como você vai finalizar essa história. Tudo bem? Aqui, a professora trouxe alguns modelos, ó. Uma criança escreveu a família de vampiros, ela escreveu a historinha que desenhou desse lado. Olha, todos esses modelinhos que a Pro colocou são histórias que foram feitas, livrinhos que foram feitos por crianças, olha os desenhos, tá? Só que vocês vão escrever e depois vai ser levado para digitação, tudo direitinho, ok? Por isso é importante que vocês caprichem, façam o melhor que vocês puderem. Os desenhos podem ser pintados com canetinha, com tinta, pode usar glitter. Lá na apostila tá falando os materiais que você poderia usar, tudo bem? E tem uma outra parte também que é importante, a entrevista com sua família para que você possa escrever a sua biografia. Todo livro, se vocês já prestaram atenção, ela tem lá no final do livro a fotinha do autor, contando a história dele, a vida dele. A biografia é a vida de quem escreveu, né? A vida da pessoa ali, do autor, né? Então, vocês também vão ser os autores, vocês precisam ter a biografia de vocês. Para isso, vocês vão entrevistar a família e responder aqui, ó. Como foi o meu nascimento? Quem estava? Onde aconteceu? Conte uma história engraçada comigo. Você vai perguntar para a mamãe, para o papai, o que aconteceu de engraçado comigo, né? Em algum momento da minha vida. Como foi o meu primeiro dia na escola? Quem foram os meus primeiros amigos? E quais eram os meus brinquedos preferidos? Isso aqui vai fazer parte da sua biografia, então caprichem. É isso aí que vai escrito lá no livro, ok? E depois vocês vão arrumar uma foto bem bonitinha no capricho de vocês para pôr aqui, porque vai ter que ter a foto do autor do livro. E depois vocês responderam todas as perguntas, aqui nesse espaço você vai escrever lá a biografia do autor, falando de você, o seu nome, sua idade, fatos que aconteceu na sua vida, como você é, o que você gosta de fazer, e aí você vai contar a sua história aqui. Então, olha quanta coisa para a gente começar a escrever o livro, hein? Então, recapitulando. Primeiro, nós temos que pensar no que vamos escrever, ir tirando ideias dos outros livros, anotando as ideias. Aí depois vocês vão vir respondendo essas questões e a biografia, para daí vocês começarem o livro. O livro, ele vai ter, lá na apostila, vocês vão ver esses quadriculados aqui. Essa parte aqui, onde vocês vão fazer as ilustrações. Essa parte aqui é onde vai ser escrita do texto. Então, vamos supor, você vai começar o texto, certo dia, ou era uma vez, certa manhã, você vai escrever nessa primeira parte aqui. Quando você escreveu, você vai lá, a primeira parte, você vai colocar número 1. Aí você vai fazer o desenho daquilo que você escreveu na primeira parte. Você tem que enumerar a sequência dos desenhos, para a gente saber em que ordem que ela está, tudo bem? Porque vai ser o texto de um lado e o desenho do outro, ok? E vai sendo assim, nós vamos produzindo o nosso livro. Tem um passo a passo na apostila, a professora também vai estar aqui para ajudar, algumas alterações que a gente tiver que fazer, nós vamos fazendo e vamos arrumando, tá? Então, agora, olha, mãos à obra, autores. Vamos começar com aquela primeira parte, respondendo aquelas perguntinhas lá da apostila. Mas antes de começarmos, vamos assistir o vídeo. A professora vai pôr o link ali no grupo para vocês, tá bom? Olha, eu quero ver ótimos autores no 5º ano C, tudo bem? Então, beijão, vamos trabalhar então. Qualquer dúvida é só perguntar.